Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula, depois de um pouquinho de recesso, mas estamos aí para a gente continuar a nossa pegada e nosso estudo sobre teologia bíblica. Começamos falando de teologia bíblica do Antigo Testamento, né? Fizemos então aí durante as últimas aulas um apanhado geral na teologia bíblica do profeta Amós, para pegar características teológicas da teologia do Antigo Testamento. Usamos um método diferente, um método mais hermenêutico, porque é um método baseado na leitura, contextualização, compreensão. Nossa proposta aqui para frente é ir para um método mais temático, né? E já mais com pequenas abordagens nos profetas, para poder fechar isso. Então, aqui no profeta Amós, e hoje é o desafio, né, na verdade, como nós terminamos o livro, nós vamos hoje tentar pegar esse desafio de fechar então essa teologia do profeta Amós, destacar as principais características, justamente para na próxima aula a gente começar a trabalhar outros profetas, no caso vai ser o profeta Oséias, e poder destacar então quais as características da teologia do profeta Oséias. Vem comigo então e vamos dar uma olhadinha nesse fechamento do profeta Amós. Ok, vamos lá. Então, como é que a gente faz isso, né? Amós é muito rico em termos de teologia, então é difícil da gente conseguir fechar o texto de teologia. Com certeza daria para escrever um livro de teologia bíblica de Amós, tá? Só baseado no conteúdo e na qualidade do texto. O que eu vou passar então é uma visão geral, né? Algumas características gerais do texto de Amós. Aí vocês me acompanham, assim, vão passando capítulo a capítulo, tentando mostrar aquilo que é referencial, para a gente conseguir fechar um olhar aí sobre a teologia de Amós. Beleza? Só que para isso eu vou fazer uma outra coisa. Na verdade, eu vou então, nesse momento, só separar aqui o texto dele, né? Para a gente dar uma olhada. Então vamos lá, rapidinho, né? Como é que a gente vê o Amós, né? No capítulo 1, se vocês lembrarem comigo, é um texto aí que ele teve apresentando os principais problemas, os julgamentos, e ali já começa a primeira característica da teologia de Amós, né? Na teologia de Amós, é uma teologia que não está centrada em Israel. Acho que a primeira coisa é essa. Nem do Reino do Norte, nem no Reino do Sul. É uma teologia de Deus para com os povos. Isso é uma coisa forte nele. Ele vai destacar umas 3 vezes no seu texto um Deus de todos os povos, não um Deus dos judeus, um Deus de Israel. Eu separo judeus de Israel. É complicado essas definições, judeus, hebreus, tal. Né? Eu prefiro hebreus no período pré-exílico. Pós-exílico, aí judeus. Porque o judaísmo mesmo, como a gente conhece, você vai ter ele a partir do segundo exílio. Do retorno do exílio, perdão. A partir do retorno do exílio babilônico. Antes disso, nós temos várias tribos destacadas, e o papel de Judá é bem mais fraco. Né? Mas depois do exílio, aí voltam os judeus mesmo, da gema e batendo pé que são judeus. Mas antes do exílio era, na verdade, uma representação mais do povo todo. Hebreus, mas hebreus inclui judeus cananitas juntos, né? Então isso aí tem. Mas nesse primeiro momento, assim, que é importante aqui na teologia de Amós, nos destaques que ele dá, essa percepção política, social, que é importante no texto dele. Ele não é uma teologia alienada, não é uma teologia mística, não é uma teologia religiosa, não é. A teologia de Amós é uma teologia política, política social, que vê o sofrimento das pessoas, principalmente o sofrimento aí relacionado à deportação, relacionado a cativeiro, relacionado à ideia de venda de pessoas, à escravidão, que é o principal tema dele. E detalhe, é uma profecia claramente indicada contra alguém, sabe? Contra as elites que estão oprimindo o povo. Então isso é importante na teologia dele logo de cara. Ele não é pró-Israel, vamos pôr assim. Na prática, ele vê Deus de todos os povos. E nisso, que já era uma crítica à teologia da época, e essa é uma característica dos profetas, eles são críticos à teologia da época. A teologia da época entendia que Deus morava em Israel, porque o templo era em Israel. Então nunca aconteceria mal nenhum a Israel. Então, ou no caso, o Reino do Norte, né? E também o Reino do Sul. Então, isso o Amós vai destacar no seu texto, né? Olha, eu também estou olhando para as outras nações, eu também libertei as outras nações, eu também cuido das outras nações. Não só de vocês não são melhores nem superiores a ninguém. Tá? Ok, seguindo então, ele traz algum conceito legal que ele quase não aborda, mas só aparece em Amós, é essa ideia aqui da aliança de irmãos. Eu até deixei destacada para vocês pensarem nela.
Aliança de irmãos é um tema que eu falei com vocês aí nas aulas, que é aquela compreensão. Quando eles saem do Egito, eles têm que se cuidar uns dos outros, porque agora eles não têm mais exército do rei, eles não pagam mais tributo, eles estão ali numa situação de vivendo em locais nos ermos, né, no deserto, justamente que era um local sem policiamento, então eles tinham que se ajudar. E ali surge aquilo que é a aliança entre de irmãos, que vai ser a base de toda a teologia da aliança que vai surgir na tradição de Israel posteriormente. Tá? Então ele começa crítico à teologia da época, que exaltava a monarquia, que via Deus como do rei, do povo, apenas do reino, e começa a perceber Deus entre outros povos, e a partir disso a aliança de irmãos como algo fundamental ainda, o cuidado exigido, né, que tinha que haver um pelo outro. Vou seguir mais um pouquinho então, ok. Desculpem, a minha voz está um pouco engripada, então sai assim, né? Ele também, que acho que eu falei, né, ele questiona então as lideranças. Primeiro capítulo bem tranquilo. No segundo capítulo, então, ele já traz alguns temas que são principais, né? Mas ele ainda continua falando do juízo. É aqui no segundo capítulo, então, ele começa a mostrar a quem é dirigida a pregação dele, né? Ele fala do juiz e dos príncipes, para mostrar que havia um conluio entre eles. Isso é muito legal na teologia de Amós. Ela é uma teologia que pensa o sagrado, mas não é um sagrado alienado. É um sagrado que vê que aquela aliança política que está acontecendo ali entre reis e juízes está fazendo mal para o povo. E aí ele vai fazer a denúncia, tá? Então, nesse sentido, até atual, né? Até atual o texto. Ele continua aqui, né? Vamos para baixo. Aqui ele vai falar então agora de Israel e Judá, né? Acho que é isso. Começa falando de Judá. Acho que é Israel e Judá. E aí ele vai trazer o tema do livro. Você pode marcar, já falei para vocês, a coisa principal aqui no livro, né? Que é a vender o povo. Mas antes de vender o povo, tem uma nota aqui dele, né? Algumas notas teológicas ainda. Ó. Rejeitaram a lei do Senhor. Então a lei do Senhor é um tema teológico em Amós e Osés. Amós, depois Osés, todos os outros. Porque essa lei do Senhor aqui não é a lei de Moisés. Essa lei do Senhor aqui é o direito de irmãos, que ele falou anteriormente. É a responsabilidade que um tem de cuidar do outro. Tá? Então, isso aqui é importante né, dentro do texto. Aqui ele tem a crítica. Essa crítica dele vai aparecer em Jeremias depois. Tá? Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. O que ele está falando? Está falando que ao invés do povo seguir a lei de Deus, que tinha que cuidar do irmão, eles criaram a própria lei e acabava adulterando a lei de Deus. Aquilo que Jesus fala no Novo Testamento, acho que eu já falei na aula para vocês também, sobre o Corban, por exemplo. Então, os 10 mandamentos falam lá que a pessoa tem que sustentar pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, para não honrar pai e mãe, eles criaram uma lei, que era a lei do Corban, lá que daria o direito, caso ele desse uma oferta na igreja, de não precisar sustentar pai e mãe. Então, essas malandragens tinha, e aí ele está denunciando isso daí também. Contra o Reino do Norte, então, acho que é no Reino do Norte que aparece o texto, né? Aqui, ó. O texto principal de Amós, para mim, é esse aqui, ó. Vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Acho que essa é o tema central, aquilo que é visceral né, em Amós. O que faz com que ele se levante contra todo mundo e pregue e denuncie e mostre. É essa compreensão que ele tem de que a justiça está sendo torcida e as pessoas mais simples estão sofrendo com isso. Então, essa percepção, isso é teologia. Porque teologia, assim, né, professor? Nós estamos pensando em teologia, a gente pensa em teologia sistemática, né? Mas não, isso é teologia. Teologia é quando ali você tem uma visão de Deus que influencia uma visão sobre o mundo, sobre o outro, sobre a sociedade. Teologia tem a ver com cosmovisão, com visão do todo. Então a teologia, por exemplo, vou mostrar para você. A pessoa vai trabalhar, né? E aí lá no trabalho surge a oportunidade de tirar uma vantagem do outro e ganhar um pouco mais. Mas aí então ele não vai fazer isso, porque ele tem princípios que não deixam ele fazer aquilo. Esses princípios vêm da fé que ele tem. Então isso é teologia. É quando uma visão sobre o sagrado afeta, influencia e dirige a vida da pessoa. Então isso é uma teologia. O que o Maus está colocando aqui é uma expressão teológica, né? Uma denúncia. E aí ele continua, e essa denúncia é a parte mais importante do livro, né? Ok, ele vai falando de como acontecia isso, que é o roubo e tudo mais, né? Os impostos que colocavam sobre os mais fracos. Até aqui vai tranquilo.
a destruição da Síria, da Assíria que viria, capítulo 3. Ó. Aqui já começa a esquentar, né? Aqui ele dá um conceito de pecado, que acho que é também fundamental no livro de Amós, para mim é o que ressignifica toda a questão da época. Quando ele começa a dar os novos conceitos. O primeiro que ele vai colocar aqui é assim, ó, é o conceito de eleição e a crítica do conceito de eleição. Quando ele diz assim, ó, somente a vós outros escolhi. Portanto, é justamente a vós outros que eu vou punir. É que vocês são os eleitos, escolhidos. Parabéns, é justamente por ser eleito e escolhido que vocês vão ser condenados. É a crítica da aliança, da eleição, né, que é muito forte em Amós. Essa frase que eu acho que encaixa muito aqui, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Andarão dois juntos se não houver entre... Isso aqui é teologia, né? Aquilo que eu falei, né? A teologia é quando o sagrado influencia a minha vida. Isso é teologia. Ah, mas e quando eu conheço o sagrado, mas não influencia a minha vida? Aí é teoria. Aí não é teologia. Aí você tem uma teoria sobre Deus. Para que seja teologia, ela tem que ser algo que redefine sua visão de mundo. Se não mexer na sua visão de mundo, então você não tem uma teologia, você tem uma teoria. Aí teoria todo mundo tem um monte. Vamos para frente. E ele continua falando da profecia aqui, como é que vai acontecer, né? Ele vai falando da ideia da violência, que é a base do tema dele, ele retoma a violência aqui. Ele traz isso aqui que é muito importante na Amós, que é a escatologia, que é aí o dia do Senhor, né? Essa também faz parte, né? Acho que a gente podia fazer um esquema aqui, né? Deixa eu ver se eu faço uma janelinha aqui, e aí você vai já anotando aí aquilo que a gente entende aqui por... Vou abrir uma janelinha. A gente já ir anotando aquilo que é central dentro da teologia de Amós, né? E aí você pode ter aí uma síntese aí do que são as características da teologia dele, tá? Deixa eu agora eu compartilhar aqui a janela para vocês. Deixar ela pequenininha para caber aqui no nosso painel, né? Aqui a nossa janelinha. Vou colocar ela aqui embaixo. E conforme a gente for falando de Amós, nós vamos preenchendo aqui a minha lozinha, tá? E aí o nosso texto aqui, para não ficar cortado e você não conseguir enxergar, uma diminuída nele aqui. Melhor de você enxergar aí, tá? E aí. Então vamos lá, o que nós falamos que é a teologia de Amós, então, para a gente já ir pegando aqui. Então, no primeiro capítulo, nós temos ali justamente a denúncia, tá? Contra, contra a violência. Nós falamos antes disso que é Deus de todos os povos, né? Deus de todos os povos. Aí crítica à eleição, que é importante, então, como a gente fala, né? Como fala o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tem que ser assim, crítica à eleição. É importante aí dentro da teologia de Amós, né? Ela aparece várias vezes, ok? A denúncia contra a violência, como nós colocamos aqui, aí também, ela também é importante dentro do texto. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo isso aqui bem assim na unha mesmo, para vocês entenderem como faz. Você vai comprar um livro de teologia, o autor do livro de teologia fez? Está fazendo isso que eu estou fazendo. Por isso que eu falo assim, gente, eu escrevo livro de teologia, mas eu acho que existe toda uma exploração desse mercado, exagerada. Tá? Estou ensinando você a fazer para você fazer em casa. Precisa ter que ir atrás desse monte de livro aí. Você consegue fazer com segurança, tá? Então aqui no primeiro ele trouxe os temas. Um dos temas aqui é esse aqui que é importante, que é o direito de irmão. Vamos colocar aqui também, né? E aí também é importante nós temos aqui, ó. Direito de irmãos. E a aliança, né? Que vai ser então violada com isso. Ok? Aí, então isso aqui nós tivemos lá no capítulo 1.
Aí no capítulo 2 nós tivemos, então eu coloquei ali, né, que é a continuação, a denúncia da escravidão, né, que acho que falta essa daí, e do conluio dos líderes. Então vou colocar numa coisa só aqui. Escravidão e conluio das elites. Então aí se manipulando contra o povo, né? Ok, rejeitaram a lei do Senhor, então é importante, esse é um tema importante em Amós, que também dá para a gente colocar aqui. A lei do Senhor, que era a compreensão que ele tem que é o direito de irmão e não, podia até colocar junto aqui, né, com o direito de irmão. A lei do Senhor, que não tem nada a ver com Moisés, né? Na prática é uma referência ao direito de irmão, essa lei que está colocando ali. Ok, deixa eu ver o que nós temos mais que podemos colocar aqui. O juiz está, o homem, os mansos, bem tranquilo, ele vai até o fim nessa mesma pegada. Isso aqui é importante, eu não tinha colocado, mas é importante notar, tá? É que Amós, ele já fala, então, das tradições do Egito. Aqui vai ser importante porque vai. Por que é importante essa teologia que eu estou anotando? Que são os temas que vão ter intertextualidade e interdiscursividade. Você está entendendo? Você tem duas formas de estudar. Estudando a Bíblia, você vai atrás de descobrir onde tem. Só que estudando a teologia, você já estuda essas interdiscursividades e essas interdisciplinaridades. Porque aí na teologia bíblica você vai conhecê-las, para que o dia que você for ler o texto, você fala, isso tem lá no tal fulano, isso tem no cicrano, né? E aí você já consegue fechar isso aí na teologia, na análise teológica, tá? Porque é a questão das tradições do Egito, que são importantes, embora não estejam explicadinhas igual o Gênesis, né? Elas são importantes. Ele fala até dos 40 anos, ó. A gente pode colocar aqui para pensar sobre isso. Se era realmente original isso, como é que foi isso visto, né, por eles? Tanto porque a última versão do texto de Amós foi no século IV e já tinha um pouco dessa teologia do deserto ali, né? Eita, ele só vai continuar aqui, capítulo 3 que nós estávamos. Aqui no capítulo 3, então, eu falei aqui justamente da eleição, então nós já falamos, não vou colocar de novo, sabe que ele é contra. Se você estiver fazendo e quiser escrever, fazendo trabalho, é só você colocar as referências. Ele fala de eleição no capítulo 1, né? Igual eu vou mostrar para você. Porque aí quando você for escrever, já está pronto, tá? Aí você fez esse estudo, você já coloca. Quando ele fala de eleição, então você tem no capítulo 1, tem a crítica da eleição, tem no capítulo 1, tem no capítulo 3, tá? Depois vai ter mais para frente. Você só vai colocando ali para ficar fácil quando tem repetição você saber que é um dos temas aí principais do texto. Eu acredito que a eleição dos temas principais que é um dos que mais aparece na narrativa. E escravidão em segundo lugar, também ou em primeiro lugar a escravidão, né? Essa a eleição em segundo. Seguindo o nosso texto, então, eles achavam, isso aqui faz parte da teologia que eles criticam, ele é crítico à teologia da cidade. Pode colocar, ó. Crítica à teologia da cidade. O que é a teologia da cidade? É a teologia de que não aconteceria mal nenhum porque Deus mora na cidade. Por isso que eles achavam que eles eram eleitos. Eles se achavam eleitos porque acreditavam que Deus morava no templo de Salomão. Então, como Deus mora no templo, ele não vai deixar acontecer nada na cidade, porque ele é o Deus da cidade. Aí você olha o Amós dizendo: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Então, ou seja, era a compreensão da teologia deles que ele está criticando aqui. Pode ficar tranquilo que se acontecer algum mal é justamente porque Deus fez. E aqui já a denúncia da injustiça, né? É justamente na violência ali, você pode até completar com injustiça aqui junto com a violência, ó. Denúncia contra a violência, a gente coloca injustiça. Aí você pode colocar aqui 3 verso 10, né? Para a pessoa já saber de onde que vem. Ele vai falar que não sabe fazer o que é reto, né? Só entesoura a violência nos seus castelos. E dizendo então, tem mais um tema que ele trouxe aqui que eu não coloquei no capítulo 3, né? Que é justamente o dia do Senhor. É provavelmente ele o primeiro profeta bíblico que trabalha sobre o dia do Senhor. Já expliquei para vocês que o dia do Senhor tinha no Egito. Não como o dia do Senhor, né? Como um dia do juízo final. Mas em Amós, o dia do juízo final vira o dia de Yahvé, o dia do Senhor. Mas que também era não a fé de Amós, também era a fé da monarquia. A monarquia acreditava que no dia final Yahvé iria retornar, iria exaltar a monarquia ali, como seu povo, e oprimir e dominar os outros. Por isso que eles desejavam a vinda do dia de Yahvé,
E Amós fala: não deseje o dia de Yahvé, porque será um dia de trevas e não de luz. Ok? Então ele continua falando muito. Isso aqui é importante, né? Também tem que colocar. A Assíria como forma de juízo divino. Então ele fala em vários momentos disso, do castigo que a Assíria traria sobre eles, tá? Como sendo um castigo divino. Isso vai ser importante, que lá na frente, vários profetas vão reproduzir essa ideia e Ezequiel vai ser o contrário. Ezequiel vai falar que não, que justamente esse povo que era contra Deus, né? Então vai ter duas linhas diferentes sobre o juízo divino. Aqui a crítica à religião, acho que esse também é um tema muito forte nele, né? Crítica à religião. Isso aparece em vários momentos, ele critica muito, mas porque era uma religião superficial. É essa que é. Ele não está criticando a religião porque ele não gosta de religião. Está criticando a religião porque a religião se tornou um instrumento de injustiça. Como assim instrumento de injustiça? Ao invés da religião denunciar as coisas que estavam acontecendo errado, ela apoiava o rei. E aí acabava sendo um instrumento de injustiça. E ele que vai falar, né? Se o dia que acontecer, não adianta vocês correr para a igreja que eu vou atrás da igreja também, eu não vou escapar não. Uma igreja que servia à elite, né? Sempre pensar assim. A casa grande, né? Isso aqui faz parte da teologia, ó. A casa grande e é justamente a referência às elites que estão oprimindo o povo. Estou fazendo isso aqui até para quando a gente for passar Oséias, vocês conseguirem enxergar onde é que vão estar os assentos aí da teologia de Amós. Beleza? Capítulo 4. Ó. Aí ele traz aquele tema forte das vacas de Bazã, mas continua trazendo do necessitado, defendendo o necessitado, né? Isso é bem forte no texto. Novamente a escatologia aqui, né? Dias hão de vir sobre vocês, que vocês serão levados e fisgados como anzóis. A crítica à religião, ó, vinde a Gilgal, que era um local religioso, e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Então isso aqui é importante nele, né? Ele vai até falar agora por que disso. E ofereceis sacrifício de louvor, de louvores do que é levedado, do que é levedado, né? Eu fico pensando assim, pode ser que do levedado seja o sacrifício aqui referido a pães, né? Seria uma forma de levedo. É porque também tem levedo nas cervejas, tá? Eu não sei até que ponto eles não estavam tendo tudo isso aí ali também não, né? Mas tudo bem. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. E eu gosto dessa frase aqui, ó. Porque disso gostais, Israel. E vocês gostam disso. Então, entendeu? Ele está denunciando, né, que eles têm todo um ritualismo que eles praticam, né? É assim, ó, denúncia do ritualismo. Era um ritualismo, eu vou colocar aqui antiético, entre aspas, para você entender. Antiético, já explico. Por que um ritualismo antiético? Porque era um ritualismo que não se importava com o que acontecia na vida social. Então, socialmente, estava explorando o pobre, vendendo escravo, violentando as meninas, apreendendo a comida que o povo tinha como multa. Aí depois chegava, vinha para a igreja e fazia oferta voluntária, cantava, oferecia sacrifício e tal. Aí fazia tudo isso enquanto o povo estava sofrendo. Só que ele vai dizer: vocês só fazem isso não porque Deus mandou, é porque é vocês que gostam disso. Querem mesmo é arrancar o couro do povo e viver no bem bom. Então a denúncia dele, ele denuncia então a manipulação, é bem isso, ó, manipulação do imaginário de Deus. Eu digo imaginário que eu quero dizer todo aquele ambiente, toda as coisas relacionadas a Deus, todo o discurso relacionado a Deus. Era tudo manipulado para que eles pudessem tirar vantagem. Por isso que o disso gostais. E aqui então ele vai fazer a crítica do sacrifício, né, do sacrifício, da oferta, das festas, etc. Enquanto o povo está passando fome, óbvio, né, essa crítica dele, né? Aí ele fecha aqui falando que Deus fez tudo para que eles se voltassem para ele, mas eles não se voltaram, né? Continuaram duros aí na sua
E é justamente porque eles continuaram duros aqui no final, ó, prepara-te, ó, Israel, para encontrar com teu Deus. Percebe que esse tema de preparar para encontrar com teu Deus é só a continuidade da escatologia. Então, o auge da escatologia aqui que ele vai dizer é encontrar Deus. Eu escrevi escatologia, né? Mas vou até colocar aqui. Escatologia, preparar para encontrar Deus. Ó lá. Então, esse tema é um tema escatológico dentro do texto dele. Né? Dia do juízo, que não seria um dia tão festivo assim quanto eles queriam. Capítulo 5, estamos acabando. Ouvi essa palavra que lamento, que levanto como lamentação, né? Vamos para frente aqui para a gente ir fechando ela. Ele continua falando da queda, né? Caiu a virgem de Israel e tal, né? Usando essa linguagem. Essa linguagem feminina era comum para a cidade, né? Geralmente para mãe, para virgem, é porque ele provavelmente está usando um discurso da época, que via Israel como uma cidade santa, uma cidade pura, né? Por isso a ideia de virgem de Israel. Aí falando da destruição, né, que ia acontecer quando viesse. E aí ele traz mais um tema teológico importante no texto dele, que é buscai-me e vivei. Ele repete várias vezes, tem uma pregação que ele trouxe, né? Mas não na religião. Mas não na religião. Porque a própria religião também estava vendida para aquele sistema daquela época. Ó, buscar o Senhor de novo, tá vendo? Mas não em Betel. E aqui no final ele traz um texto com algumas implicações culturais. Mas ele continua na mesma temática e não abre muito, né? Ele volta à ideia que o tema principal, que é a exploração do povo mais simples. E aqui no verso 5, verso 12, eu acho que ele redefine um conceito, que é o conceito de pecado, que para Amós tem um sentido bem diferente do que a tradição da igreja tinha. Tá? A gente pode colocar aqui também o sentido de pecado. Nós falamos bastante aí na aula, né? Também sobre o sentido de pecado, mas não como desobediência, né? O pecado como injustiça. Vai trazer bastante esse conceito, acho que mais fortes também na narrativa. Aí buscar o bem ou não o mal, ele está vinculado a buscar a vida, né? E ele traz então agora a questão ética que não tinha lá, né? Buscar o bem e não o mal. Ele continua sobre o tema do bem e do mal, né? E que ele passará no meio do povo. Esse passar no meio do povo é a referência escatológica, é a mesma, né? Sem dizer que o termo pensar aqui é uma referência ao Êxodo, que eu falei que está sempre se referindo ao Êxodo. E ao Pessá mesmo, né? Que é a Páscoa, que é Deus passar no meio do povo. Mas passar no meio do povo aqui não seria para perdão, não, seria para juízo. O dia do Senhor, que nós falamos que estavam desejando. Tá vendo? Aí vai acabando, porque a gente vai pegando os temas e eles só vão se repetindo dentro do texto. Aqui ele faz a crítica específica ao sacrifício. Porque, como se Deus nunca tivesse pedido ao sacrifício. Indo. Vamos pra frente, então tá acabando, 5, 6, né? Aí ele traz, né, a mesma crítica ainda às pessoas que estavam oprimindo o povo, né? Ó, vós que imaginar estar longe o dia da violência, né? E faz chegar o trono da violência. Então, que dormis em camas de marfim, toda a crítica à elite, ele vai trazendo vários momentos aqui. Ó, a destruição que ia acontecer. Capítulo 7, que é o capítulo do encontro com Amazias. Esse capítulo também tem uns conceitos legais, né? Uh, Deus, então, tem o Amós intercede pelo povo, né? E então o Amazias enfrenta ele. Então, quando o Amazias enfrenta, surgem alguns conceitos. E um deles é que o templo do rei, e o que ele usa?
Ele vai falar aqui, ó. Em Betel, verso 3 não profetiza mais, porque é santuário do rei e templo do reino. Santuário do rei e templo do reino. É muito importante no contexto aí, para a gente entender. E de Deus não tinha mais nada, era pura manipulação política. Jeroboão morreu a espada, ele continua só trabalhando alguns temas importantes aqui da narrativa, né? Okay. Capítulo 8. Acho que agora mais no 9 que vai ter mais uma passagem. Aqui ele traz, né, aquele voz que tem desgana contra o necessitado. Isso aqui vai aparecer em Amós. É aí que eles anseiam em Amós pelo pecado. Engana. Injustiça continua o tema, né? Par de sandálias, ele retoma. Tá vendo como é importante no texto o par de sandálias? Nessa visão geral que a gente faz agora, a gente consegue fazer o apanhado, né? Naquele dia, farei que o sol escureça, tá? E sempre volta, né? Que é o dia do juízo. Naquele dia. Então, capítulo 9 agora. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar. Aqui no capítulo 9 também vai ter mais um trecho. Quando ele fala aqui, não só do juízo do Senhor, que aparece, que é bom colocar aqui, né? Quando ele fala da escatologia, prepara para encontrar com o Senhor, a gente coloca aqui o juízo, um tema importante aí dentro da narrativa. E por último aqui, então, quando ele vai falar aqui sobre. Na frente. Verso 7. Esse verso 7 é fantástico. É o verso mais crítico da aliança que tem no Antigo Testamento. Eu já coloquei aqui, você pode até colocar de novo lá mais um. Em cima eu coloquei 1:3 e 9, verso 7. Não sois para mim, ó Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz subir Israel do Egito e de Caftor dos filisteus e de Quir os sírios? Novamente aquela ideia de que Deus vê todos os povos, né? Israel não era melhor do que tanta. Israel então é chamado de reino pecador, né? Justamente pela opressão que faz pelo povo. Aí a gente já começa a entender o autor, né? Mas aqui ele fala que não destruirá toda a casa de Jacó, que era só a elite que seria destruída. Ele faz a metáfora de sacudir o trigo, né? Ele traz de novo o tema, ó, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. É bem legal porque é o pecadores que ele fala aqui são os sacerdotes, a elite, os reis, tal. Justamente aqueles que estavam dizendo que pecador é o povo que desobedecia, ou os profetas. Então é uma disputa de quem é o pecador que está sendo punido, né? Naquele termina então com a profecia escatológica daquele dia, né? Trabalhando então a restauração do povo. Então lá naquele dia tem bastantes caras, né? Tem bastantes faces aqui o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de juízo, principalmente dia de juízo, mas também aí, né, de restauração, que é o retorno do exílio que ele acaba implicando em alguns momentos. Ok? Com isso, então aí a gente consegue fechar essa parte, deixamos para continuar depois. E aí só para a gente conseguir fechar então nosso texto aqui, ó, ver o que foi colocado aqui, teologia de Amós. A gente tem uma noção, né? Deixa eu Amós aqui um pouquinho. Não vai ficar bravo, não. E aí o que a gente tem na teologia dele? Então, bastante coisa, né? Teologia de Amós. Vou escrever um livro, então, ou um artigo científico sobre a teologia de Amós, você teria aqui já base. Deus cuida de todos os povos, é um tema. E esse mesmo, ao mesmo momento, é crítico à eleição. Tá? É uma coisa só. Depois, no segundo momento, o direito de irmãos, importante no texto, a aliança. A lei do Senhor, que foi violada, esse aqui pode ficar junto com a aliança, é a mesma ideia. Denúncia contra a violência e injustiça. A escravidão fica junto com denúncia e violência. As tradições do Egito, de saída do Egito, a gente tira daqui, coloca ela junto com a aliança, que era das tradições que se fundam os primeiros grupos, né?
A crítica da teologia da cidade, né, que se achavam melhor que os outros. Então isso aqui vai junto lá com aqui em cima, né? Deus ama todos os povos ali. O que eu estou fazendo aqui? Então vamos lá. Método científico. Lê o texto, separa os dados, extrai os dados, depois categoriza os dados, que é isso que nós estamos fazendo agora. Categorizar os dados, e aí a gente pode lançar algumas observações sobre o todo, tá? E aí a gente fecha a teologia. O dia do Senhor, então, é como um dia de juízo, mas também um dia de restauração. Deixamos ele assim por enquanto, ele não encaixa em nenhum dos outros ali diretamente, tá? Embora indiretamente sim. A Assíria, então, como forma de juízo divino, então ela entra aqui com juízo. Crítica à religião. Então, dentro dos temas ali, ele traz crítica à eleição, de irmãos, violência, tal. Não traz. Então, a crítica à religião é um tema único. A religião vira, então, um instrumento de justiça, injustiça. Aí ele vai trazer, então, para nós aqui a Casa Grande, a crítica das elites. Essa pode estar aqui para cima. Essa vai estar, na verdade, mais aqui, ó, denúncia contra a violência. É justamente essas elites que estão aí arrancando o couro do povo, né? Tá aqui. Continuar então. A crítica da religião. A religião é vista como instrumento de injustiça. Ó, denúncia ao ritualismo é antiético. Manipulação do imaginário de Deus. Crítica específica do sacrifício. Aí volta para o tema da escatologia. O dia do Senhor, a gente pode ir em cima. Coloca ela aqui já. Escatologia. Ao final a gente vai conseguir ver qual é o tema mais importante de Amós, entendeu? Show de bola isso aqui, ó. Depois a gente pegou aqui, ó, a crítica específica, buscai e me vivei, né, que era já a ideia de esperança e restauração. Esse é bem atípico dentro do texto dele, né? É crítica, crítica do juízo, crítica da religião, e aí traz aqui uma resposta, buscai e me vivei. Aí ele traz então o pecado como injustiça, isso aqui então pode subir para cá. A lei de direito de mãos. Pecado como injustiça entra aqui. E buscar e me viver e fica um tema só. E volta então o tema do templo, o santuário do templo, o templo do reino. E aí agora a gente consegue falar qual o tema principal da teologia de Amós. Aí o tema principal é aquele que ocorre mais. O tema que tem mais ocorrência no livro de Amós, para a gente pensar na teologia principal, é justamente a crítica à religião. Aparece várias vezes dentro. Então, isso que eu fiz bem corrido. Daria para fazer pontuado, separar texto a texto. E aí, se for fazer um trabalho de análise teológica, o trabalho é esse. Olhei o texto, destaquei aquilo que tem intertextualidades, aquilo que demonstra percepção teológica no sentido de redefinir a visão de mundo. Depois que eu juntei todos numa lista, eu organizei a lista para entender aquele por proximidades, a fim de destacar aquilo que é o mais importante. Em segundo lugar, então, aqui nós vamos ter o dia do Senhor, também importante dentro da narrativa. Depois os outros meio que se equivalem, né? A denúncias contra a violência, a ideia do direito de irmão, Deus de, ser um Deus de todos os povos contra a eleição, são mais ou menos iguais. E um trechinho que é totalmente destoante da teologia da carta é o buscar e me vivei, que acho que é o único momento na carta em que ele traz esse tom mais positivo, mais desafio de mudança de vida, mudança ética, mudança da perspectiva religiosa, para que poder então ter algum tipo de transformação aí na vida deles. Gente, fico por aqui. Espero ter ajudado você aí com esse conhecimento sobre teologia bíblica, no caso aqui do livro de Amós. Nos vemos então na próxima aula. Vamos falar de Oséias, tá? Até mais.